Shalom e graça em o nome de Jesus. Quero agradecer a sua possibilidade de estarmos juntos nessa live em o nome de Jesus, para meditarmos na palavra de Deus, para que recebamos da parte de Deus a mensagem, as instruções, os ensinamentos de Deus para a nossa vida. Querido, porque entendemos que só através da palavra de Deus, nesses dias talvez difíceis, nesses dias talvez tão horríveis de viver, tão difícil de caminhar, tão difícil de entender as situações que estamos vivendo, que muitas vezes nós nos perdemos, não entendemos, não conseguimos visualizar a situação e por isso muitas vezes erramos, falhamos, muitas vezes não entendemos que o que Deus quer de nós, muitas vezes não entendemos qual é a visão do Senhor, porque nos falta a palavra, aliás, nos falta entender a palavra, nos falta compreender a palavra, nos falta ler a palavra, nos falta mestres, nos falta ensinamentos da parte de Deus, e muitas vezes falta o nosso ouvido em parar e ouvir, ler, estudar a palavra de Deus para nossas vidas. Por isso, nesse dia, quero compartilhar com você e já peço para você, se inscreva neste canal, em o nome de Jesus, dá o seu like, para que nós possamos cada vez mais termos esta oportunidade de estarmos aprendendo da palavra, do poder de Deus em nossas vidas. A palavra que eu quero meditar com você hoje está lá no livro de Jonas, um livro pequeno, profeta Jonas, e capítulo 1, algo muito tremendo que Deus tem falado comigo, através das experiências, através dos aconselhamentos que se tem, através de pessoas que muitas vezes estão com um problema, e as coisas não é muito difícil para se resolver. Simplesmente ouvir a Deus, simplesmente se voltar para Deus, simplesmente buscar a presença de Deus, o Espírito Santo, porque eu quero te dizer uma coisa, nós não podemos viver, nós não podemos andar em direções, a não ser que o Senhor nos oriente, nos direcione e que a palavra de Deus nos dê a luz, nos dê os ensinamentos para andarmos. Lá no livro de Jonas, a própria história de Jonas nos ensina muito em nossos dias. Nos ensina a sermos perseverantes, nos mostra o caráter do homem, nos mostra como nós somos frágeis diante de situações e muitas vezes diante de situações que Deus nos dá para fazer e que muitas vezes não aceitamos e que muitas vezes as nossas decisões, os nossos pensamentos conflituam-se com o pensamento de Deus, o querer de Deus. E a história de Jonas, ela é muito forte nisso em dizer, mas tão interessante que quando nós nos dobramos, quando nós nos humilhamos e deixamos que o Senhor faça, ou nós façamos o que Deus quer, aí sim, somos abençoados, somos agraciados pela misericórdia de Deus. Capítulo 1 diz assim, no verso 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-se, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope
e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha só como é interessante. Jonas conhecia Deus. Jonas tinha o propósito de Deus. Deus tinha um propósito na vida de Jonas, que era para pregar para Nínive, para levar a palavra de Deus a Nínive, para ministrar àquela nação o querer de Deus, a salvação de Deus, a disciplina de Deus, a chamada de atenção de Deus para Nínive. O problema não era Jonas, o problema era Nínive. Então é interessante que Jonas vai ser incumbido pelo próprio Deus. Mas Jonas não olha para o ponto de vista de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus para com Nínive, mas vai olhar do ponto de vista dele. O povo de Nínive era um povo mau, um povo pecador, um povo que aos olhos de Jonas não merecia a misericórdia de Deus. Mas quem era Jonas para pensar isso? Quem era Jonas para julgar aquela nação com seus princípios? Se Deus é amor, se Deus é misericordioso, se Deus tem prazer em abençoar, quem era Jonas para não ir? Quem era Jonas para deletar o querer de Deus? E eu vejo que Jonas, ele pensa da forma dele e ele faz o quê? Ele se levanta para ir para outro lugar. Jonas se levanta para desafiar, mas para fugir da presença de Deus. Nenhum de nós conseguimos fugir da presença de Deus. Nem se formos o mais profundo abismo, lá está o Senhor. Nós podemos esconder de todas as pessoas, mas de Deus não se esconde nada, nada, porque o Senhor vê todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele pode todas as coisas, está em todo lugar ao mesmo tempo e sabe de todas as coisas. Ele conhece a sua vida, conhece a minha vida. Mesmo antes da palavra vir à minha boca, Deus já sabe o que eu vou falar, porque Ele conhece os nossos pensamentos. Jonas vai fugir. Jonas pensa que vai fugir de Deus. E aqui entra um detalhe tão importante. Ao fugir de Deus, ele vai encontrar uma dificuldade terrível. Vem uma grande tempestade sobre o mar, e aquele navio está pronto a afundar. Toda a tripulação daquele navio vai ficar desesperado, vão tirar sorte por que está acontecendo, e a sorte vai cair sobre Jonas. E os marinheiros então vão descobrir que Jonas está fugindo de Deus. Jonas está fugindo do propósito de Deus. E Jonas é lançado então no mar. E lá no mar ele é engolido por um grande peixe. E aqui eu quero chamar de um detalhe para uma coisa tão importante. Quantos de nós muitas vezes estamos numa dificuldade como Jonas acabou ficando? Presos, sem saber o que fazer, no mais profundo da dificuldade, no mais profundo do desespero. Parece que estamos dentro da barriga de uma baleia. Parece que estamos no fundo do mar. Parece que as nossas orações não sobem a Deus. Parece que nada que nós façamos tem efeitos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jonas se sentiu assim. Se sentiu perdido, desesperado. Só diante da situação, só diante de uma calamidade, só diante de um desespero, que Jonas foi reconhecer que ele precisava do Senhor, que ele precisava
que ele precisava de Deus e que ele não era nada sem o Senhor. Talvez eu esteja falando com você que está se sentindo como Jonas se sentiu. No fundo do abismo, numa situação, num desespero, num desemprego, num problema de enfermidade. Mas eu quero te dizer que o Senhor não abandonou Jonas. Ele nunca vai te abandonar. Mesmo no mais profundo abismo de pecado, de vício, o Senhor está ao teu lado. Ele ouve a tua oração. O que precisou Jonas fazer é orar. E diz que Jonas orou a Deus. Jonas se colocou em oração a Deus. E Deus ouviu a oração de Jonas. E o problema que Jonas estava vivendo, ele clamou a Deus. E o próprio Deus tomou aquela baleia e fez com que ela lançasse Jonas na praia. Deu uma nova oportunidade. E eu quero te dizer nesse dia, o Senhor está te dando uma nova oportunidade. Uma oportunidade de ir. Uma oportunidade de viver. Uma oportunidade de viver o propósito de Deus. Só tem duas coisas nessa vida que muitas vezes nos levam a situações. Não conhecemos a Cristo. Conheça Cristo hoje. Entrega a tua vida para Ele e Ele vai mudar essa situação. Só tem outra situação que deixa a nossa vida em desespero. É quando nós fugimos do propósito de Deus na nossa vida. É quando nós estamos numa direção errada. A tua vida, o teu ministério, os dons que Deus te deu, é para você usar para Deus. Deus tem te levantado, Deus te levantou, Deus te ungiu, Deus te capacitou, Deus te encheu de dons para fazer a obra dele. Cadê você? Cadê você? Está na barriga do peixe. Ore a Deus e o Senhor vai te dar vitória. Jonas entendeu isso, orou a Deus e Deus deu a solução. Levou a baleia a lançar Jonas na praia. E Jonas, então, entende e ele volta. E Jonas vai voltar a receber uma nova oportunidade. E ele vai a Nínive. E ele prega para Nínive. E Nínive toda se converte. Esse é o propósito de Deus. Deus quer te usar. Aonde você está, eu quero te dizer que Deus quer usar você para tirar a prostituta da rua. Deus quer usar você para tirar o drogado da rua. Deus quer usar você para pregar para as multidões. Deus quer usar você para a adoração do Senhor. Deus quer usar você para pregar o Evangelho. Deus quer usar você para curar vidas. Deus quer usar você para transformar vidas. Deus quer usar você para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Só você ainda não viu. Aceite o convite. Volte, obedeça. Jonas ficou irado porque Jonas não entendia ainda o amor de Deus. Mas eu sei que você é diferente de Jonas. Você entende o amor de Deus. Você entende o propósito de Deus. E eu quero te dizer que Deus quer te usar e muito. Clama e anunciai coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Pede-me e te darei as nações por herança. Pedi e dar-se-vos-á. Deus quer usar você, homem. Deus quer usar você, mulher. Deus quer usar você, jovem. Muitos lugares estão precisando de você. A sua família precisa de você, ministrando, dando testemunho do propósito de Deus. Volte. Jonas não entendeu em primeiro lugar, mas em segundo lugar, depois de passar por uma luta, depois de passar por uma tribulação grande, ele entendeu. Eu não sei se você está numa tribulação, não sei se você está em dificuldade, mas eu quero te dizer que hoje o Senhor quer ordenar que essa tribulação, que essa situação que você está vivendo, te deixe
para que você possa voltar muito mais ungido, muito mais cheio da presença do Espírito Santo, muito mais uma graça, cheio da presença de Deus para fazer a obra. A vitória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Volte, querido, volte, querida, volte para os caminhos, volte a fazer o que você fazia, e o Senhor vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, diante da tua palavra, Pai, eu oro, meu Deus, clamando por essa vida que está assistindo essa live. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, Pai, ela voltar, ele voltar, Senhor, essa família voltar, Senhor, e, meu Deus, e ver sinais, prodígios e maravilhas acontecendo na vida dela, na vida da sua família, na sua igreja, por onde fosse, pessoas se convertendo, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te posse, em nome de Jesus. Inscreva nesse canal, em nome de Jesus. Colabore conosco, colabore com Cristo. Vá em frente, em nome de Jesus. Até a próxima.